Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tá repleto de informação importante, principalmente em relação a possíveis saídas de muitos jogadores do atual elenco do Vasco e também em relação aí diversos novos nomes aí que foram hoje ventilados e especulados no Vasco, zagueiros, primeiro volante, meia, atacante. Então a gente vai trazer tudo isso e muito mais para vocês aqui no nosso vídeo, mas primeiramente queria convidar você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família. Só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se e não esquecer também de ativar o sino das notificações, que é um outro botão pequenininho que também fica lá embaixo para você receber aqui no seu celular um aviso, né, uma notificação assim que a gente posta, né, assim que a gente coloca os nossos vídeos aqui diariamente ou quando a gente entrar ao vivo no canal, como por exemplo hoje às 8h30 da noite para nossa super live aí que vai acontecer, né, aqui no YouTube para vocês aí tirarem dúvidas, para a gente responder a todos os questionamentos do torcedor vascaíno. E não esqueça também de dar aquela moral, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo para ajudar no crescimento e na divulgação do nosso trabalho. Beleza? Então bora começar o vídeo falando aí do próximo jogo, né? Vasco e Goiás, quinta-feira, né? Um jogo aí extremamente importante para a reabilitação do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco, como a gente sabe, vem de 5 derrotas consecutivas. O Vasco nesse momento está na vice-lanterna do campeonato, né? Tá ali na 19ª colocação e vai encarar um adversário direto, né? Nesse momento o Goiás ali que tá fora da zona, mas é um adversário que também provavelmente vai estar brigando lá no final da temporada, né, contra esse rebaixamento. O Vasco aí teve praticamente já todos os ingressos esgotados, ou seja, teremos apoio, né, teremos ali a torcida junto, teremos a torcida lá na arquibancada dando aquela moral ali durante os 90 minutos e a gente fica na expectativa para que o trabalho que foi feito nos últimos 10 dias agora de preparação, de recuperação de jogadores, do estudo do adversário, possa surtir efeito dentro de campo, né? O Maurício Barbieri que teve aí mais uma chance, né? Foi dada a ele mais uma oportunidade de mostrar o seu trabalho e agora é torcer para que a gente veja, né, aquela virada de chave, aquela mudança de atitude nos jogadores, no elenco e principalmente na forma de jogar e na atitude, né, nessa partida aí dessa quinta-feira. As mudanças que a gente deve ter ali no time titular devem surtir talvez, né, esse efeito aí que a gente está esperando. A gente não vai contar com 2 zagueiros, Capasso e o Robson, um machucado e outro suspenso. Não contaremos também com o Jair, que levou o 3º cartão amarelo. E a gente fica, né, na torcida para o Ryan, por exemplo, que estreou como titular no último jogo, possa fazer mais uma grande partida, né? Vai ser ali o primeiro jogo dele como titular em São Januário, com o Caldeirão ali lotado. Então tomara que o moleque ali não sinta pressão, possa ali realmente mostrar para o torcedor que vai ser um dos grandes destaques aí do Vasco na competição. E torcemos também para que o restante do time, né, independente de quem vai a campo, possa aí fazer uma boa partida. O Maurício Barbieri aí vem treinando a equipe da seguinte forma: no gol, Léo Jardim; na lateral direita, apesar de não estar treinando nos últimos dias, quem será o titular é o Puma Rodrigues, né, que está na seleção do Uruguai; na lateral esquerda, o Lucas Piton, dupla de zaga ali com o Léo e com o Lincoln, um menino de apenas 18 anos, né, um garoto ali do sub-20, mas que ganhou aí essa oportunidade com a ausência do Capasso. Meio de campo a gente deve ter o Zé Gabriel jogando de primeiro volante, Matheus Carvalho de segundo homem de meio de campo e o Marlon Gomes ali com o Andrei Santos, né, fechando esse quarteto. E lá na frente a gente deve ter ali o Ryan jogando ao lado do Alex Teixeira. Então essa deve ser a formação, né? Esse deve ser o time do Vasco. O Andrei Santos voltando ao time, mesmo aí, né, prestes a deixar o clube para o Chelsea, deve ser mais uma vez utilizado, né, ao lado do Marlon Gomes, como os dois jogam ali na seleção brasileira sub-20, né, no último campeonato mundial, agora que o Brasil acabou sendo eliminado, né, na quartas de final. Mas enfim, essa é a escalação, esse deve ser o time aí. Se me perguntar se eu tô confiante, se eu tô acreditando, cara, tô acreditando, acho que o Vasco vai vencer, tô acreditando que o Vasco vai se recuperar dentro da competição. Acho que essas 4 partidas que nós teremos aqui no Rio de Janeiro agora contra Goiás, Cuiabá,
o Botafogo e o Cruzeiro, né, vão nos trazer aquela confiança de volta, vão nos trazer a moral de volta para o Vasco aí sair do fundo do poço e conseguir rumar aí a caminhos melhores dentro da competição. E eu queria lembrar você, vascaíno, né, você aí que está querendo ganhar uma camisa do Vasco, né, a gente vai estar sorteando 5 camisas oficiais do Vascão, igual essa daqui, e também um agasalho da capa, desse aqui maravilhoso, para todo mundo que se cadastrar, né, e fizer um depósito mínimo de apenas R$ 1 lá na 1xBet. Lembrando que a 1xBet, além do sorteio no final do mês dessas 5 camisas e também do agasalho ali da capa que eu mostrei para vocês, eles ainda estão dobrando, estão multiplicando o seu primeiro depósito por 2, ou seja, estão dando 100% de bônus para você que se cadastrar usando o link que está no primeiro comentário fixado, e não pode esquecer de colocar o código promocional Mário Vasco. É a única forma que eu consigo capturar os nomes das pessoas que se cadastrarem, depositarem aí qualquer valor, como eu falei, a partir de R$ 1, para vocês poderem estar participando do sorteio desse agasalho maravilhoso que está aqui na minha mão e também das 5 camisas oficiais do Vascão, como essa daqui, como eu mostrei para você. Então corre lá, aproveita essa promoção que é só no mês de junho que a gente vai estar fazendo aí para a rapaziada com a 1xBet, beleza? Vamos agora falar de mercado da bola, porque tem muita coisa aqui, ó, tá tudo anotado aqui, é muita coisa mesmo. Começar falando sobre possíveis saídas, uma barca gigantesca que pode estar zarpando, né, que pode estar saindo do Vasco nesse meio de temporada. A começar por 2 jogadores que estão emprestados ao clube vindos do Santos. Pois é, os 2 que acabaram de chegar, Juan Cruz e Carabarral, podem estar, ó, de volta, podem estar retornando lá pro clube paulista, né? O Vasco aí realmente não gostou dos 2 jogadores, né? Os 2 que vieram com uma oportunidade de mercado, 2 jogadores que não seriam aproveitados pelo Santos. Parece que o Barbieri e o Brax ali viram alguma coisa que poderiam agregar valor, mas chegaram, não mostraram nada, né? Não conseguiram se adaptar, não conseguiram entregar absolutamente nada dentro de campo. Então o Vasco está tentando, né, traçar ali uma negociação para devolver tanto o Juan Cruz quanto o Carabajal para o Santos agora nessa janela de meio de ano. E agora falar sobre jogadores do Vasco, né? Jogadores que pertencem ao clube, mas que o Vasco vai tentar negociar. Primeiro, para dar uma aliviada no número de atletas, né, do elenco vascaíno nesse momento, e também para tentar dar uma aliviada na folha salarial. Não são salários absurdos, mas se você somar todos os salários juntos, obviamente, né, que acaba facilitando numa nova contratação, acaba facilitando no investimento que o Vasco venha fazer nessa janela de meio de ano. Então são os seguintes jogadores aí que o Vasco está tentando negociar, a maioria deles por empréstimo, né? A maioria deles ali no empréstimo, pelo menos até o final da temporada. São eles: Vinícius, atacante, inclusive já tem proposta, tá? O Vinícius já recebeu uma sondagem e provavelmente amanhã ou depois a gente deve ter a confirmação da saída do Vinícius. Zé Santos, jogador que foi contratado ano passado, atacante. Egnaldo, outro menino da base aí que infelizmente acabou não conseguindo render o que era esperado dele. Matias Galarza, que até outro dia era titular, parece que também está nessa barca. O zagueiro Miranda, o lateral esquerdo PV, esse deve estar saindo em definitivo, né, porque não é jogador do Vasco, é jogador do Internacional. E o Rodrigo, primeiro volante, que começou muito bem a temporada e agora aí nas últimas semanas acabou perdendo espaço com o Maurício Barbieri. Então uma barca aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores pode estar saindo do Vasco, né? Praticamente um time titular inteiro aí, né, que pode estar se despedindo do Vasco agora no meio da temporada. E falando em despedidas, né, o Vasco também está buscando contratações. Como a gente sabe, né, hoje o atacante Serginho já chegou ao Rio de Janeiro, né? Foi até destaque lá de uma reportagem do Globoesporte.com. É a primeira contratação aí que o Vasco traz para essa janela de meio de ano, uma contratação muito contestada. Não vou ficar falando muito do Serginho aqui porque não conheço o jogador. Torcer para dar certo, torcer para surpreender, torcer para ser um jogador que vá ajudar o Vasco aí a partir de agora no Campeonato Brasileiro. E hoje tivemos diversos novos nomes aparecendo aí na lista, né, de jogadores que o Vasco poderia estar negociando. A começar pelo zagueiro do Santos, Maicon, um jogador ali de 34 anos, que inclusive jogou com o volante Fernando, né, que o Vasco também está buscando, né? O Maicon jogou com o Fernando no Galatasaray da Turquia e no Porto de Portugal, né? Então um jogador ali muito experiente, que
tá rompendo o contrato com o Santos, né? E segundo informações, o Vasco estaria ali tentando a sua contratação. Outra negociação que, segundo informações que vazaram hoje, o Vasco também estaria ali tentando é do zagueiro Igor Rabelo, jogador que atua no Atlético Mineiro, né? E poderia chegar por empréstimo ao Vasco até o final da temporada. Além desses dois, né? O Vasco, obviamente, segue na briga ali, né? Pelo zagueiro Lianco, ainda não recebeu a resposta definitiva do clube inglês, o Southampton, né? Então, nesse momento, o Vasco segue aguardando, né? Segue ali, né? Esperando esse desfecho aí final. Espero que um desfecho positivo, porque seria uma grande contratação. E a informação que também tivemos hoje pela manhã é que o Vasco monitora a situação do zagueiro paraguaio Júnior Alonso, né? Que joga lá na Rússia. Então, devido à situação de guerra por lá, o Vasco poderia tentar um empréstimo do Júnior Alonso até o final dessa temporada. Agora falar um pouquinho sobre o primeiro volante, né? Porque a situação de Fernando segue indefinida, né? O jogador que o Vasco busca, que atua no Sevilha, um atleta de 25 anos, multicampeão por onde passou. Não é uma contratação fácil, não é uma contratação simples, porque o jogador ainda tem contrato de mais uma temporada lá na Espanha, lá no Sevilha. Mas o Vasco aí teve conversas, né, durante o dia de hoje com o seu empresário e a gente vai provavelmente ficar sabendo até hoje à noite qual é aí essa situação dessa negociação com o volante Fernando. A situação de Cuéllar tá um pouco mais simples, né? Parece que o Al Hilal estaria disposto a negociar o colombiano ali por valores que poderiam chegar a cerca de 2,5 milhões de euros, mas nesse momento não tivemos mais novidades, se o Vasco vai ou não investir uma grana alta aí nessa contratação. E outro jogador que voltou a ser especulado no Vasco hoje é o Rezi, Sebastián Rezi, né, jogador argentino que joga no Huracan, foi um dos grandes destaques, né, do futebol argentino na última temporada. No começo do ano teve o seu nome ventilado no Vasco, né, mas valores altíssimos ali acabaram não fazendo com que essa negociação saísse do papel. Além de Vasco, Palmeiras e Flamengo também fizeram consultas aí pelo atleta e o nome dele agora volta a ser especulado, né? Volta a ser aí discutido dentro da 777, né? Dentro do Vasco nesse momento. Em relação ao camisa 10, o Vasco está colocando todas as fichas no Manuel Lanzini, inclusive com o apoio incondicional dos executivos da 777, né? Eles veem no Lanzini o jogador, né, que poderia ser essa solução para o meio de campo do Vasco, mas é outra negociação muito complexa, né? O Lanzini, além de proposta do Vasco, tem proposta do mundo árabe, tem proposta de outros clubes da Europa e também de outros clubes do futebol chinês. Então é uma negociação complexa, é uma negociação difícil, mas que é vista dentro do clube ali como uma prioridade para essa vaga de camisa 10. E para o ataque, né, tivemos mais um jogador hoje sendo especulado, inclusive sendo oferecido ao Vasco, que é o atacante que atua pelo lado esquerdo de campo, Roger Martínez, colombiano de 28 anos, com passagem pelo Racing, Vila Real, jogou também no futebol chinês e atualmente atua no América do México, um jogador aí bem rodado, bem experiente, né? E teria, como eu falei, sido oferecido ao Vasco, um jogador veloz, um jogador que não faz muitos gols, mas dá muitas assistências. E nesse momento o nome do Roger Martínez está sendo avaliado pelo scout e também pelo Barbieri e Abel Braga aí para que o Vasco possa ou não abrir uma negociação. Como eu falei, muitos nomes, até agora nenhuma confirmação, né? Até agora nenhum anúncio oficial. A gente vai seguir buscando, a gente vai seguir aqui tentando trazer mais novidades aí para vocês. E como eu falei, hoje às 8h30 da noite teremos a nossa super live, né? Nossa ao vivo aqui no canal, para a gente destrinchar todos esses nomes, explicar como que andam as negociações, dar opinião sobre os jogadores, botar lances aí para vocês. Então não percam a nossa live. Por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal, com o sino das notificações lá embaixo ativado e não esquecer de deixar aquele like no nosso vídeo. Beleza, rapaziada? Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês e lembrar, para quem quiser participar do sorteio de um agasalho desse aqui da capa maravilhoso e 5 camisas do Vascão aqui, como essa daqui, para vocês correrem lá embaixo, no primeiro comentário fixado, se cadastrarem na 1xBet, pega o código promocional Mário Vasco, faz um depósito simples, pode ser um depósito de R$1 se você quiser, ou 5, 10 reais. Quanto maior o valor, mais chances você tem no sorteio, né? Então quem quiser, corre lá, faz lá o seu cadastro para poder participar, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!